Eita, glória a Deus! Estamos aqui na manhã desse dia, louva a Deus pela vida de cada irmão, louva a Deus pela minha vida, louva a Deus pela vida do meu pastor, presidente, o pastor Otávio, que Deus o traga de volta com saúde, creio nisso, e louva a Deus também pela vida de cada pastor dessa cidade, dos nossos pastores, pastor Anderson, ali da Igreja Batista, pastor da IDERP, cada pastor, pastor Jonatas, os nossos pastores desta cidade. E também louvo a Deus pela sua vida que está me vendo aqui nesta manhã. Eu louvo a Deus também pela vitória que o Senhor tem para as nossas vidas, né? Em meio ao que passamos, o Senhor tem vitória para nós. Creio e confio nesta vitória que o Senhor tem para nós, na palavra do Senhor Jesus. Irmãos, hoje na manhã desse dia eu quero trazer uma palavra aqui para nós, não muito, mas uma palavra de grande poder sobre a minha vida e sobre a sua vida. Algo que Deus, da parte de Deus, o Senhor me revelou. E quando o Senhor me revelou essa palavra, ela trouxe consigo grande poder sobre a minha vida. E algo foi desenrolando, e eu senti da parte de Deus trazer também a igreja do Senhor. Tem coisas que para se concretizar na sua vida, na minha vida, ela precisa ser retirada, ela precisa ser tirado fora, porque senão nunca vai concretizar. E eu quero nesta noite, nesta manhã, ler o primeiro livro de Pedro, 1 Pedro 3,10. Medite nesse contexto que diz assim, pois quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Olhe, medite, olhe, pois quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Quando o apóstolo Pedro, ele fala sobre isso, ele fala sobre a nossa língua. Refreia a sua língua do mal. Quer ter dias bons? Ele está dizendo assim, olha, você quer ter dias bons, você quer ser próspero, você quer ter uma vida de paz na terra, refreie a sua língua. Não fale mal do seu irmão, não destrua a vida do teu irmão. Aonde eu quero falar nesta manhã? Infelizmente, nós, o brasileiro, hoje eu creio que a metade dos seres humanos, eles têm uns grandes defeitos, chama-se fofoca, né? É uma coisa que a gente fala, o nome fofoca quer dizer falar mal de outras pessoas. A maioria das pessoas, quando sentam para conversar, eles começam a conversar um assunto, mas no meio daquela conversa eles começam a falar sobre vida de pessoas. Pessoas que têm hábito de sentar na porta da sua casa para falar mal do vizinho. Outros têm o hábito para falar mal do seu patrão no emprego. Outros têm hábitos de falar mal do seu próprio parente. Outro tem o hábito de falar do seu cônjuge, falar mal da sua esposa, de falar mal do seu esposo. E aí é onde Pedro tem nos trazendo esse contexto. Você quer ser feliz? Eu observo uma coisa, estudando e analisando, o povo judeu, você não vê um judeu miserável, você não vê um judeu pobre. Você sabe por quê? Eles evitam esse tipo de hábito, de estar falando mal das pessoas. O primeiro ser na terra a falar mal de falar mal, de denegrir a imagem. O primeiro ser que fez isso, quem foi ele? Foi Satanás. Lúcifer, quando ele
ele pega e começa a denegrir. A Bíblia diz em Apocalipse que ele traz consigo a terça parte dos anjos. Mas ele faz de que forma? Ele denegrina a imagem de Deus. E nós observamos que no capítulo 3 de Gênesis, ele faz algo também parecido, quando ele chega para Eva e diz, olha, pode comer da árvore, você não morrerá. Deus está mentindo para você. Você não vai morrer. Não vai acontecer nada com você. Ele chama Deus de mentiroso. Ele quer denegrir a imagem de Deus. E esse sempre é o trabalho do diabo, denegrir imagens. E infelizmente, muitas das vezes, as pessoas começam a cometer o mesmo erro que Satanás faz. E quando as pessoas fazem esse tipo de atitude, denegrindo imagem, automaticamente, o que acontece? Elas se tornam miseráveis, porque traz com eles maldições sobre as suas vidas. Eu estava aqui fazendo um estudo, análise, e conversando com um amigo, ele me disse, olha, isso é um crime qualificado. E qual é o crime qualificado? O que é crime qualificado? É um crime qualificado, sem direito à defesa. Sim, quando você fala mal de uma pessoa, quando você degrina a imagem de uma pessoa, isso é um crime qualificado, sem direito de defesa. É como quando Caim mata Abel. Quando Caim mata Abel, ele matou Abel, sem direito de defesa. E Deus pergunta, cadê o teu irmão? Ele matou o irmão simplesmente porque Deus não recebeu o sacrifício dele. O que Abel tinha nada a ver com isso? Ei, o que as outras pessoas, muitas das vezes, têm a ver com as suas falhas, com seus erros, por você não ter prosperado? Muitas das vezes eu vejo as pessoas revoltadas, irmãos. Pessoas iradas, frustradas porque não prosperou em alguma coisa, não deu certo em alguma coisa. E ele tem raiva do seu patrão. Ele tem raiva do seu irmão que prosperou. Outros têm raiva de um irmão, porque dentro da obra de Deus ele viu o irmão ali crescer. Espírito de inveja, demônios. Ou você começa a repreender esse tipo de coisa, de conversa, ou você vai ser um Caim da vida. E quando Deus pergunta para ele, cadê teu irmão? E ele diz assim, olha, por acaso sou eu o guardador do meu irmão? Mas Deus sabia, Deus estava lá, Deus viu. Deus viu o que ele tinha feito, o crime que ele tinha cometido. E sabe o que ele fez? Ele chega, Deus sentencia ele. Eu não vou te matar. Ele achou que Deus ia matar ele, irmão. Deus, não vou te matar. Só que só tem uma coisa. Ele vivia da lavoura. E ele plantava 100 e colhia 100. Tudo que ele plantava, ele colhia bem. A terra dava 100% a ele. A partir dali, ele não teve mais isso. Não foi mais, porque o sangue de Abel estava nas suas mãos. E ali, a partir dali, o que acontece? O que ele plantava não vinha mais da forma que vinha antes. Praticamente ele vivia só para comer. Ele não tinha mais o direito de desfrutar em quantidade, como antes tinha, em abundância no seu celeiro. Ele não tinha mais em abundância, ele tinha agora uma coisa regrada, mal para comer. Porque ele estava sentenciado pelo sangue de Abel que estava nas suas mãos. Aí me vem a memória também, quando aquela mulher é trazida até Jesus. Olha para tu ver, a mulher é trazida a Jesus, é apanhada em adultério. Jesus estava ali naquela manhã sentado, escrevendo no chão. Eles chegam, todo mundo, os homens da lei, e traz aquela mulher, e traz. E quando chega ali, todo mundo com a pedra na mão, dizendo, o que tu diz? A lei nos... Ela foi apanhada em adultério, e a lei fala que ela tem que morrer. E o que o Senhor diz?
ele não fala nada, permanece em silêncio. Mas houve um momento em que ele chega e diz para ela: olha, para eles, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E automaticamente você observa que eles vão saindo, quando fica ele e ela, ele diz para ela assim: cadê os teus acusadores? Foram embora. Também não te condeno. Agora eu te digo uma coisa: vai, não peques mais. Não peques mais. Tem muitas pessoas, irmãos, colocando pessoas no meio da roda, com a pedra na mão. Eu quero te dizer uma coisa nesta manhã: não tem ninguém melhor do que ninguém, irmãos. Eu não sou melhor do que você, nem você é melhor do que eu. A misericórdia é a melhor coisa na vida de um ser humano. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem utiliza come do seu fruto. A morte e a vida depende de você. O seu futuro, irmãos, vai depender de você. O passado não tem mais jeito, foi passado. O presente é agora. E o futuro depende de você. O apóstolo Tiago também nos fala sobre isso. Os cavalos têm freio na língua. Quando o apóstolo Tiago ele fala sobre essa conjectura dos cavalos terem freios na língua, o que ele quer dizer com isso? O cavalo é um corpo enorme, mas um pedacinho só ali que controla, um pequeno aparelhozinho ali que controla o corpo do animal. O teu futuro depende de você, daquilo que você fala. As tuas palavras têm poder. Então, quando Salomão ele fala: a morte e a vida está diante de ti, através da tua palavra, estão no poder da língua. Se você vive denegrindo imagens de pessoas, se você senta para falar mal do teu irmão, eu quero te dizer nesta manhã, infelizmente, não espere prosperidade na sua vida. Não espere isso. Mas as coisas estão dando errado. Eu quero te dizer nesta manhã, mude o teu hábito, a tua maneira. Começa a clamar a Deus dizendo: olha, independente de você ser cristão, não mude o seu hábito. Não sente mais importa falando mal de ninguém. Evite esse hábito de pessoas chegarem na tua casa e estar falando mal de pessoas e você também participando. Eu quero dizer uma coisa, irmãos. É como eu disse, o crime sem o direito de defesa. Números capítulo 12, 10, a Bíblia diz que Miriam senta junto com Arão para falar mal de Moisés, mas Moisés não estava presente na hora. Olha para tu ver esse contexto. Vamos caminhar dentro da Bíblia agora um pouco, que o bom é Bíblia, irmãos. Quero caminhar dentro da Bíblia, a importância disso aqui. Muitas das vezes nós, como é dito, nós rotulamos pecado. O que é pecado? Pecado é adultério. Adultério é um pecadão. Isso é pecadinho. Isso, falar mal não é um pecado, é um pecadinho. Ei, quando uma pessoa adultera, irmãos, ela adulterou porque ele quis. E ele quis, foi ele que adulterou. Ele não, a questão dele, a pessoa adulterar, ele vai lá e adultera. Mas quando alguém fala mal de você, ou fala mal de mim, eu não estava lá presente para me defender. Então, quando alguém, esse pecado da língua, de estar falando mal das outras pessoas, na minha visão, ele é pior do que o pecado do adultério. Porque ele está defamando uma pessoa que não está no lugar, que não está ali e está sem direito de defesa. É um crime qualificado, sem direito de defesa. O sangue dessa pessoa pode estar nas tuas mãos. E você planta, não colhe. Você tenta de um lado, não dá certo. Você vai para o outro lado, não dá certo.
Você tem sonhos e você vê esses sonhos muitas das vezes se concretizar na vida de outras pessoas menores do que você. E você fica pensando, mas por quê? Ciclano ali menor do que eu vai à frente e eu estou aqui patinando. Você está entendendo? O perigo dessa... Evite isso. Evite, irmãos. Deus me deu essa revelação desses contextos. Falei, Deus, me perdoa se até hoje eu pratiquei isso. Não quero mais fazer isso. Nunca mais, irmãos. Que é perigoso. O Espírito Santo me revelou o perigo. Muito perigoso quando as pessoas sentam falando mal de outras pessoas. E nós observamos que Miriam e Arão falando mal de Moisés. E eles começam a falar ali sobre o casamento dele, que ele casou com a Cotita, e ali casou e tal, mas daqui a pouco ela muda a conversa e diz assim, olha, Moisés quer ser melhor do que nós. Moisés está achando que Deus só usa ele. E termina ali aquela conversa e falando esse tipo de palavra. Quando ela termina de conversar, eles terminam de conversar, Deus fala assim com Moisés. Moisés não estava presente, Moisés estava na tenda, fora. E Deus fala com Moisés, eu quero ter uma conversa com vocês três. Eu quero ter uma conversa com Arão, Miriam e você. E ele fica ali, chama os dois. E quando ele chama os dois, é trazido a eles dois, os três, e Deus começa a falar com eles. Olha, Moisés, ela achou que Deus não estava vendo, né? Deus não estava ali. Mas Deus está, irmãos. Deus participa das nossas conversas. Deus está vendo. Ela estava tocando em um ungido de Deus, em um homem de Deus. O perigo de tocar em homens de Deus, irmão, de pastores. Pessoas que sentam para falar mal de pastores. Pessoas que sentam. O perigo de pessoas que sentam para chamar pastor de ladrão. Pessoas que sentam dentro da sua casa para estar falando mal do seu pastor. Olha isso aqui. E quando ela fala isso aqui, irmão, Deus chega e diz o seguinte para ela, ó, com os outros homens eu falo através de sonhos, por enigmas, com os outros homens. Moisés não, Moisés é diferente. Deus dá testemunho de Moisés. Moisés eu falo tete a tete, cara a cara. Com Moisés é diferente. E quando Deus termina de conversar com eles, sabe o que acontece? Ela estava leprosa. E Deus manda colocar ela fora do arraial. E ali Moisés foi clamar por ela. Aquele que ela estava falando mal, agora teve que ir clamar por ela. Olha para tu ver. Tem muita gente dentro das nossas igrejas. Tem muitas pessoas leprosas, irmãos. Leprosas. Você sabe por quê? Por não ter freio nas suas línguas. Jesus fala uma palavra muito importante. Mateus capítulo 10, 15 e o versículo 10. 10, 11, perdão. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Mas Jesus também fala um outro contexto. 12:37. Olha para tu ver Jesus falando. Porque pelas tuas palavras serás absolvido. E pelas tuas palavras serás o quê? Condenado. Pelas tuas palavras te condenam. Quando Jesus fala do coração, o que sai para fora, o que contamina o homem, né? Por que ele fala isso? É porque o coração está cheio. Se uma pessoa fala mal de outra, é porque o coração dele ali revela o caráter da pessoa. Ali está revelando. Quando você vê alguém falando mal de outro, ali está revelando quem é o caráter dele. Ali Jesus está dizendo o ódio que está no coração daquela pessoa. Ele está semeando ódio. Se eu falo mal de você na rodinha por fora,
Isso mostra que eu não gosto de você, eu tenho ódio de você. Aí eu te pergunto, por isso que Jesus disse, porque pelas tuas palavras serás absolvido e pelas tuas palavras serás condenado, é aonde que muitas dessas pessoas não entrarão no reino de Deus. Isso está colocando em xeque a sua salvação. É perigoso. É muito perigoso. E eu observo uma coisa, fechando aqui nesse dia, eu observo uma coisa, Deus me revelou orando ao Senhor, e Deus me mostrou uma coisa quando o povo estava saindo do Egito. Do Egito até a terra prometida é 3 dias de viagem. De carro seria em torno de 3 horas. Mas seria só 3 dias só. Né? A multidão, 3 dias. Mas a Bíblia diz que Deus prova os corações. Deus prova. Tem hora que Deus prova eu, Deus prova você. Deus quer ver o teu intuito. E a primeira coisa ali, Deus provou eles na beira do mar. Na beira do mar ali, Deus provou eles. O que era para ser 3 dias. Mas na primeira prova que Deus prova eles, eles murmuram. Eles falam palavras. Moisés, porque o Senhor nos trouxe para aqui? Eles ficam ali em murmuração. Por que tu nos deixou lá? Nos trouxe para cá para morrer? E Deus, o que você tem na mão, Moisés? Eu tenho um cajado, então levanta e abre. Se abriu, eles passaram. Ali foi uma vitória para eles. Mas Deus estava vendo. Do outro lado, eles continuam murmurando, irmãos. Eles viram o milagre. Olha que eles viram o milagre. O mar abriu. Faraó, soldado acabou. Mas eles continuam murmurando do outro lado, porque não tinha água, né? A água do outro lado era amarga, saloba. E eles começaram a murmurar. Aí você observa uma coisa. Aí foi indo. De 3 dias foi para 40 anos. Tem pessoas que estão na prova, muitas das vezes, ainda não saiu dela. Talvez é uma prova até de 6 meses. Deus está ali, provar meu servo 6 meses. Mas ele passa 6 meses só murmurando, só falando mal dos outros, querendo colocar culpa nas pessoas, falando palavras que não devem ser ditas. Aí de 6 meses, Deus, não, vou prolongar até ele consertando. Vamos botar aí, vamos prolongando aí. De 6 meses aí vai o quê? Para 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mas por quê? Porque ele não quer mudar, irmão. Quando se fala nesse sentido, nesta área, a questão de o que eu estou pregando aqui hoje, de refrear a língua, nem todo mundo gosta. As pessoas não gostam sobre isso. Infelizmente, porque esse é um hábito que as pessoas preenchem o ego delas. Aprendeu, passou a vida ali falando. Mas é o que eu digo para você nesta manhã. O passado, o que você fez no passado, não tem mais jeito. O que eu fiz, não tem mais jeito. Agora o futuro, irmãos, daqui para frente depende de mim. Eu não preciso mais continuar nessa prática. Se eu fiz isso, eu não preciso mais fazer. Deus já me revelou. Deus já falou comigo, não faça mais isso. Isso traz maldição sobre a tua vida. O que ele tinha de me revelar, ele já me revelou. Então eu passo para você nesta manhã. Não precisa você fazer mais isso. Não precisa mais você continuar nessa prova, murmurando. Eu vejo quantos casamentos sendo destruídos. Sabe por quê? Porque tem marido que fica dizendo, minha esposa não presta, minha esposa é ruim. Pior que ele fala lá fora, ele não fala dentro de casa, ele fala para os amigos lá fora. Mulher que também muitas das vezes fica contando, irada, revoltada. Ei, cuidado. O que se passa dentro de casa para a amiga lá fora, trazendo maldição para dentro do lar, irmão. Trazendo maldição. Aí Deus chega, se está insatisfeito.
O que aconteceu com aquele povo? Era para ser 3 dias, era para todo mundo entrar. Mas só entrou Josué e Caleb. Os outros não entraram. Porque viveram a vida ali só murmurando. Teu casamento que te deu foi Deus. Pare de murmurar do teu casamento, do teu relacionamento. Quem te deu o teu casamento, teu relacionamento, não foi o homem. Quem te deu foi Deus. Então vigia nas tuas palavras dentro do teu casamento. Então a gente temos que ter cuidado nas nossas palavras. Tem pessoas que vivem, tem pessoas que não conseguem viver dentro de emprego, não conseguem ficar dentro de emprego, só fica pulando de emprego em emprego. Porque todo patrão para ele é ruim, ele fica murmurando dentro do emprego. Deus abriu a porta de emprego para ele, mas ele vive murmurando, dizendo, Deus, para que tu me trouxe para cá? Mas tu não pediu um emprego, tu não orou, não pediu. Para de ficar murmurando. Quero mandar a paz do Senhor para a glória nesta tarde, nesta manhã. Deus abençoe a glória da tua vida. Para de ficar murmurando do teu emprego. O teu emprego quem te deu foi Deus. Deus quem te deu o teu emprego. Para de ficar murmurando das coisas que Deus te deu. Porque Deus, se você continuar murmurando, Deus vai te tirar. Deus vai tirar de você. Ou tu muda, ou tu vai ficar sem. E muitas das vezes, quantas pessoas, quantos pastores deixaram de ser pastor? Deixaram de ser pastor. Homens de Deus que estavam ali na frente da obra, por ouvir tantas palavras de ofensa, palavras pesadas contra ele, contra ela, contra a esposa dele. Quantos obreiros que morreram, irmãos? Quantos obreiros que morreram? Porque alguém um dia chamou ele de ladrão, sem prova, sem ter comprovação nenhuma. E as pessoas acreditando nesse tipo de prosa, nesse tipo de conversa. Dando ouvido, e o pior de tudo, que as pessoas participando e ainda por cima, espalhando. Quantos homens de Deus deixaram? Quantos irmãos saíram da igreja? Quantas pessoas saíram para o mundo? Por um fofoca, por conversinha dentro da igreja, da obra de Deus. Hoje estão fora. E não querem nem saber mais de igreja, por causa de fofoca. Cuidado. Alguém chegou na sua casa falando mal do seu irmão. Ô irmão, vamos parar. Deixa a vida dele, ele e Deus. Eu não pago conta dele, eu não sei. Deixa ele lá. Vamos orar pela vida dele. Um dia que você chegar lá e falar isso para a pessoa, ele nunca mais vai estar ali te trazendo essas tragédias. Porque tem pessoas que entram dentro da sua casa só falando de tragédia, só trazendo tragédia. Trazendo notícia da vida dos outros. Ele não vem para a tua casa para contar uma bênção. Ele não vem para a tua casa para adorar a Deus junto com você, não. Ele só vem para colher, para trazer e colher também, hein? Para estar espalhando, seminando. É um demônio que fica inseminando ali dentro da obra de Deus, querendo destruir. A Bíblia diz que meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento. Nós temos que ter o conhecimento da palavra de Deus. E eu vou deixar aqui fechando. Salmo 37, 12. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal, os teus lábios te falarem enganosamente. Guarde a tua língua do mal. Quem é um homem que deseja a vida e largos dias, que ter dias longos prolongados na terra? Guarde a tua língua do mal. Guarde ela. Refreia a sua língua. Nós vivemos dias hoje que muitas das vezes o camarada ouve dizer, mas o prefeito é ladrão. O vereador é ladrão. Porque o radialista falou, mas o radialista, Cicrano falou que ele é ladrão. E você fica dizendo que Cicrano é ladrão, Beltrano é ladrão. Nós tem tanto... Ó, irmão, é tão forte isso, que muitas das vezes, até
Um jogo de futebol, você está assistindo, esse juiz é ladrão. Ei, olha o poder da tua palavra. Você está sentenciando, você não conhece a pessoa. Você não conhece o teu prefeito. Você não conhece ali. Eu estou dando uma analogia do que o brasileiro vive. Nós nem sabemos da situação, mas nós já queremos sentenciar. Cuidado. Guardaremos. Mede as palavras. Mede a palavra. 1 Pedro 2. Eu vejo uma coisa em Jesus. Ele não cometeu pecado, nem tampouco foi achado engano na sua boca. Não cometeu pecado e nem achou engano na boca de Jesus. Isso mostra que Jesus ele não andava falando pelos cotovelos. Porque ele sabia o poder da palavra. No mundo espiritual, o que vale é a tua palavra. No mundo espiritual não tem papel. Não tem contrato para você assinar, mas a tua palavra, ela vale. Aquilo que você fala, vale. Eu me lembro que um dia, contando esse testemunho, eu lembro que um dia eu estava aqui na minha casa, eu estava assim meio chateado, eu falei uma coisa. Eu disse assim, não quero que compre mais queijo, não vai entrar mais queijo aqui dentro de casa. Mas aqui em casa quem fica com dinheiro é minha esposa, ela que faz as compras. E o que aconteceu? A partir daquele dia, minha esposa ia no atacaria fazer as compras, não conseguia comprar queijo. Aí depois de 30 dias, assim, mas por que não está comprando mais queijo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Minha esposa, você não falou que não entraria mais queijo aqui dentro? Olha aí. Eu vou no mercado e não consigo comprar. Nunca sobra para mim comprar. E meu filho, meu pai, tira esse poder da tua palavra. No dia que eu cheguei lá no supermercado, meu filho, pai, vai lá, tira o poder da palavra que o senhor falou. Eu falei, Deus me perdoa pelo que eu falei. A partir dali, graças a Deus, nunca faltou o queijo aqui em casa. Você está entendendo o poder da palavra? Você acha que as palavras ela não têm influência? No mundo espiritual tem. Cuidado. E o inimigo sabe disso. E por ele saber disso, ele gosta do falatório. Amém? Fique em paz assim, que Deus o abençoe em nome de Jesus no dia de hoje. Medite nessa palavra. Procure colocá-la em prática. Muita coisa na tua vida vai mudar. Muita. Principalmente na área material. Material. Muita coisa vai desenrolar, muita coisa vai ser destravado, muita coisa vai ser, talvez, tem muita coisa na tua vida que está travado por esse hábito que você ainda tem. Tira ele da tua vida. Fala, Deus, quando tu estiver orando, Deus, coloque freio nos meus lábios. Mude a tua oração. Deus, eu quero freio nos meus lábios. E me dá também o teu espírito de sabedoria. Tu vai ver. Talvez um dia tu ainda vai me encontrar e dizer, Aguinaldo, aquela mensagem que tu pregou sobre aquele assunto, naquela manhã, mudou a minha vida. Fique em paz em nome de Jesus.